Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, sexta-feira, para lermos e partilharmos o Evangelho. Começamos pedindo nesse dia: vinde Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Evangelho deste dia, dessa sexta-feira, é de Marcos 10, de 1 a 12. Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Mas então Jesus disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro, cometerá adultério. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, ele nos convida a meditarmos sobre o amor indissolúvel e sobre a dignidade do matrimônio e da família. De certo modo, nós vimos Jesus agir como um mestre, rodeado de discípulos respondendo às suas questões. Mas Jesus não responde simplesmente, ele questiona. Ele faz com que o homem pense, com que a mulher pense, acerca do que está sendo perguntado a ele. Então Jesus pergunta a ele: o que dizes, né? O que Moisés disse? E aí eles respondem. Então Jesus diz a ele: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés disse isso. Que ele escrevesse a carta de divórcio. Mas aí Jesus vem falar: mas não é assim, porque desde o início Deus uniu o homem e a mulher, e eles já não são mais dois, mas apenas um. E aí o Senhor diz, né, o que Deus uniu, o homem não separe. Tudo isso o Senhor faz para nos dizer que o matrimônio é um projeto de Deus, que a família deve começar assim, mas que também é um projeto de Deus, e por ser um projeto de Deus, ele é indissolúvel. Mas nesse meio do matrimônio, nossos dias de hoje, muitos outros dias, surgem muitas questões, muitos questionamentos. Tem a violência, tem as relações tóxicas, tem tantas coisas que podemos meditar e apresentarmos a Jesus. Senhor, eu casei, né? Mas eu tenho essa situação. Mas assim como o Senhor, lá no começo desse evangelho, ele indaga os homens, os fariseus que estão perguntando, assim também o Senhor nos faz pensar, refletir. Do que é o matrimônio? Hoje o Senhor nos convida a olhar o matrimônio, a família como projeto de Deus, como algo precioso. E logo nós podemos entender que ele não pode ser começado também de qualquer forma. Porque é um projeto de Deus que ele seja indissolúvel. Então é preciso entender também que para começar precisa-se ter uma base firme, precisa-se ter esse conhecimento, né, do que é correto, do que não é correto, de que esse passo é um passo indissolúvel. Então, se olharmos bem, se pensarmos, se deixarmos Jesus nos questionar para todas as coisas, né, podemos dar esse passo mais firme para o matrimônio, sendo que ele é indissolúvel. Hoje o Senhor nos chama a meditarmos nisso no antes, né, e não somente no depois.
mas a termos essa consciência antes dela acontecer, que o matrimônio ele é um projeto de Deus e ele é indissolúvel. E aí o Senhor vai responder, né, aqueles fariseus que tudo isso acontece por causa da dureza do coração. E mais uma vez o Senhor nos chama a atenção para o nosso domínio das nossas emoções, para pensarmos não somente com as emoções, mas com a nossa razão, para tomarmos as nossas decisões, para mantermos as nossas decisões, principalmente por elas serem projetos de Deus. E para isso nós precisamos pensar antes de começarmos esse matrimônio, durante e depois. Tudo isso o Senhor nos fala hoje para refletirmos. Não porque o Senhor deseja que você fique sofrendo no seu casamento, que não é bom, não. Mas o Senhor nos chama a atenção para isso, para esse projeto de Deus. E como projeto de Deus, ele precisa ser sustentado por Ele. Mas ele também precisa ser construído desde a base, alicerçado nele. Então que nesse dia o Espírito Santo nos faça admirar, observar, abrir o nosso coração para essa indissolubilidade do matrimônio. Que embora haja muitas críticas, muito ranger de dente, mas é assim que o Senhor nos quer, assim que o Senhor nos coloca o matrimônio, como um projeto dele, como um projeto indissolúvel. E aí ele coloca ainda mais, que ele diz, no finalzinho do Evangelho, que quem se divorciar da sua mulher comete adultério contra a primeira. Quem se divorciar e casar novamente comete adultério. Isso serve não somente para o homem, mas também para a mulher. Então que o Espírito Santo nos permita nesse dia meditarmos nessa palavra, mas também a fazermos como Jesus fez com aquela multidão quando o rodeou. Ele se pôs a ensinar. Que possamos também exercer esse papel nesse dia, né? De ensinarmos, de proporcionarmos aos nossos irmãos, aqueles que estão à nossa volta, essa reflexão, essa meditação, esse desejo de construir desde a base as suas relações no Senhor, para termos matrimônios santos, matrimônios que não se desfazem por qualquer coisa, mas principalmente para sabermos o passo que estamos dando, para termos a certeza de que isso é bom, de que isso é agradável ao Senhor e também é agradável a cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe nesse dia e nos dê sabedoria para decidirmos todas as coisas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.